Domingo passado eu falei sobre primícias, porque Deus é o primeiro no céu e Ele deve ser o primeiro na terra. E hoje eu quero falar sobre o amor, porque Deus é amor. Então a essência de Deus é o amor. Na presença de Deus há uma atmosfera de amor. E Jesus, ele disse assim: nisso conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? O mundo vai reconhecer Jesus em você se você for uma pessoa capaz de amar as pessoas. Você precisa ter uma marca, eu preciso ter uma marca, que é o amor. Se eu for capaz de amar, eu vou trazer o céu para a terra. Então é isso que Deus deseja de nós. Eu vou falar primeiro sobre a definição do amor. O que é o amor? Depois eu quero falar sobre a fonte do amor. Deixa eu ver aqui. Já estou adiantando. A fonte do nosso amor. E em terceiro lugar, eu quero falar sobre o alvo do nosso amor. Falar de amor, gente, é coisa para muito tempo. Muitas reflexões, muito aprendizado, tanto em conceitos como em exemplos que a Bíblia apresenta. Então, para eu fazer uma síntese em meia hora e falar de amor, é uma coisa muito difícil, mas isso vai instigar você, desafiar você a buscar o tema. Amém? A buscar o Espírito Santo para que Ele te ajude nesse alvo de ser uma pessoa que saiba amar a Deus e as pessoas que estão do seu lado. Mas o que significa amor? Só o conceito já é muito profundo. E ao mesmo tempo, há muito equívoco. Muitas pessoas acham do amor ou definem o amor diferentemente da maneira que Deus define o amor. Por exemplo, em português, amor é definido como forte afeição por outra pessoa. Essa pessoa nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Atração baseada no desejo sexual. É assim que a língua portuguesa define o amor. Para a gente entender um pouco a definição, é muito importante a gente buscar sinônimos, porque às vezes eles elucidam aquilo que a palavra quer dizer. Ainda mais amor, que é tão abstrato, não é? E o sinônimo de amor é carinho, afeição, afeto, amizade, apego, afabilidade, fraternidade, simpatia, ternura, e aí vai. Em segundo lugar, é atração, paixão, chama, desejo, fogo, excitação. É outro aspecto do amor. Isso em português. Em português, o amor é definido por um sentimento. É aquilo que você sente e você expressa aquele sentimento. Agora, o que amor significa em hebraico? Porque é em hebraico que a gente tem que saber. Porque hebraico é a língua de Deus. Em hebraico, nós temos as definições das palavras. Cada palavra, cada símbolo significa algo. E há a revelação de Deus em hebraico. Você sabia que quando todas as coisas acabarem e a gente tiver uma língua entre todas as pessoas, nós vamos falar em hebraico? Então a gente tem que aprender o que hebraico define cada coisa. A palavra em hebraico para amor é ahavá. Tem até um produto muito bom de Israel que chama ahavá, amor. É composta de 3 letras hebraicas básicas. Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, Rei, Vet
E depois o Aleph, que como é mudo, né? Só escreve Ahavá. Tem um Hzinho no meio, que é mudo, não se pronuncia. E essa definição dessa palavra, dessa composição dessas letras, rei significa dar, doar. Repete comigo, dar, doar. A palavra em hebraico para amor é definido como uma ação. Eu dou, eu amo, eu dou. Eu amo, eu dou. É diferente, no português é um sentimento, no hebraico é uma ação. E Jesus, quando ele foi arguído a respeito do principal mandamento, sabe o que ele disse? Ele deu uma nova interpretação do principal mandamento. Está lá em Mateus 5, 43 a 48. E disse assim, Jesus dizendo, ele está reinterpretando a lei. Ele disse assim, ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é coisa da lei. Olho por dente, quer dizer, olho por olho, dente por dente. Está escrito na lei. Mas agora Jesus está dando uma outra interpretação, uma outra dispensação. E ele está dizendo assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celeste. Porque Deus, o Pai Celeste, ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, virá chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Publicanos eram os cobradores de impostos, odiados pelo povo. Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios, os outros povos que não conhecem a Deus, que não receberam a revelação, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Amém? Glória a Deus. Jesus pode aplaudir. Jesus, redefinindo o amor, ele disse assim, aqueles que vocês consideram os maus, os publicanos, cobradores de impostos, corruptos, os gentios que não conhecem a revelação, eles dão o bem pelo bem. Aquele que ama você, se você amar de volta, que recompensa você vai ter? Você simplesmente está dando de volta aquilo que você recebeu. Mas você, que é filho de Deus, você tem que dar àquele que não vai dar nada a você. Muito pelo contrário. A gente tem que responder o mal com o bem. Porque assim Deus faz. Deus faz brilhar o sol sobre os maus e os bons. Faz cair as chuvas sobre os justos e injustos. E vocês, filhos do Pai, tem que trazer à terra a essência do Pai. Amém? Então, vocês percebem, amor é definido como sentimento. Amor é definido como ação. Ação de entrega. Amor, Jesus disse, é andar a segunda milha. Se alguém disser para você, anda comigo uma milha, você vai andar com ele 2. Se alguém te pedir uma túnica, você vai dar 2. Se alguém te der um tapa na cara, você vai dar outra face. Eita, nós. O que você acha disso? Difícil, né? Esse é o nosso alvo, esse é o nosso desafio. E Jesus não deixou barato, não. Porque Ele pagou o preço e Ele quer que nós paguemos também. Amém? Tem uma frase muito conhecida que todo mundo cita, que parece definir o amor. Que diz assim, do James C. Hunter.
O amor é o que o amor faz. Você concorda com isso? Aqui, o James Hunter, ele quer dizer assim, olha, amor tem que ter ação, senão não é amor. Isso é em parte verdade. Mas se você tiver amor, e o amor, essa ação de amor que você tem não for imbuída de uma boa intenção interior, de nada vale. Então, na verdade, amor é algo que vem do interior que te faz agir para benefício do outro. Lá em eu vou provar isso para vocês. Em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os sentimentos e toda a ciência. Uau! Profeta, conhecedor de todas as coisas. Ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes. Jesus disse, se vocês tiverem fé suficiente, você vai dizer para esse monte, saia daqui e lança-te ao mar. Ou seja, é a fé que Jesus espera da gente. Mas se você tiver essa fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Demais esse cara, hein? E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Ou seja, eu não vou só morrer por alguém, mas eu vou morrer queimado. Uma dor terrível. Mesmo se eu fizer isso, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, a ação de amor tem que ser imbuída de uma boa intenção. Algo que vem do interior. Em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, Paulo continua definindo e ele diz assim, porque o amor não arde em ciúme. É coisa interior. O amor, onde existe amor, não há ciúme. Não há controle. Não há domínio. Não se ufana, não se ensoberbece. Não há altivez, não há orgulho. Não se conduz inconvenientemente. Não sai por aí fazendo o outro ser envergonhado, sem nenhum tipo de protocolo. Não procura os seus interesses, amor é para o outro, você tem que buscar o interesse do outro. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tem que te levar à indignação contra a injustiça. E defender a verdade. E aqui, gente, essa frase aqui final, ela poderia... Se ela não tivesse aqui, eu vou dizer uma coisa, seria bem mais fácil. Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, o amor, agora eu quero que você repete comigo. Tudo. Gente do céu. Você acha fácil? É fácil? O amor tudo sofre. Eu quero dar o exemplo do amor no casamento. O casamento, ele é formado, ele deve ser alicerçado, a base do casamento é a aliança ou compromisso que alguém faz com Deus e com o cônjuge. Aí ele vai no altar e promete ser fiel, até a morte, cuidar do outro e tudo mais. É uma aliança, é um compromisso, certo? Aí começam as crises, aí a pessoa deixa de sentir os sentimentos favoráveis vão embora e ela diz, não amo mais. Quebra o compromisso. Agora, a palavra de Deus diz que a aliança deve sustentar
o casamento. A aliança, o compromisso sustenta o amor. Porque se você tiver compromisso e batalhar pelo compromisso que você fez com os céus e com o cônjuge, você vai lutar. E você vai amar, você vai tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar e tudo suportar. Quando Deus fala tudo, Ele não abre questão para nada. Certo? Ele diz tudo. Então é tudo. Então repita comigo: a aliança sustenta o amor. E não o amor à aliança. A aliança e o compromisso vem primeiro. Porque o amor tem que ter boa intenção. Se você tiver compromisso, a expressão de amor já vai ter nesta luta. Para vencer as dificuldades, para não perder o companheiro. O amor já vai ser expresso assim. Você sabe que essa palavra, ela é muito importante para os nossos dias. Porque sempre o homem que tem dificuldade de fazer o bem, como Paulo disse, eu sei o que é o bem, mas eu tenho dificuldade de fazer o bem. E o mal, às vezes, que eu não quero, eu faço. Então, a gente tem essa luta, né? Do espírito contra a carne. O espírito quer amar. Porque o fruto do espírito é o amor. É o primeiro fruto. O fruto do espírito é amor, mas o fruto da carne é o quê? Egoísmo. E nos finais dos tempos, a palavra de Deus diz que os homens seriam desafeiçoados, egoístas. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Não está lá não, eu que coloquei aqui no final. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. São esses dias que a gente está vivendo. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, sem afeição, soltos, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Não se contaminem com aquele que está contaminado pelo sistema do mundo. Então, para terminar a definição: amor é ação imbuída do quê? De piedade, de boa intenção. Amém? Amor não é só sentimento, mas não é só ação. Contém em si o quê? Uma ação com conteúdo. Porque você pode fazer a melhor ação do amor, aqui, como descreve aqui, de compromisso, de sacrifício. Se não fizer com a boa intenção, não vai adiantar nada. Quem é a fonte do nosso amor? Quem você acha que é a fonte do amor? Quem é a fonte do amor? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É trazer o céu para a terra. Deus é amor. Diz assim em João 4, esse texto de João 4, você quer saber de amor, você lê 1 João. João é o discípulo do amor, né? Ele se considerava o amado de Jesus. Ele falava assim: aquele a quem Jesus ama. Por quê? Porque ele amava Jesus e ele se sentia amado. Então ele fala de amor, é tão gostoso. Em 1 João diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Você conhece a Deus? Você conhece o amor de Deus por sua vida, você é inundado por esse amor. E uma vez que você conhece a Deus e o seu amor, você é capaz de amar. E aquele que conhece, ama. Mas aquele que não conhece, não é capaz de amar. Por isso, não espere daquele que não tem fé em Deus. Não é? Deus é amor. Quem conhece, ama. Em Marcos 12, 30 a 31, Jesus ele diz assim: amarás, pois, o Senhor
teu Deus. O amor vem dele, você retribui o seu amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. É por isso que o judeu, quando ele está orando, ele faz assim, ó. Já viu? No Muro das Lamentações, o judeu faz assim, para ele expressar, eu amo, é intenção, é força. A gente tem que amar sim a Deus. O segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. E depois Jesus, ele completa lá em Mateus, olha aqui que ele diz. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha essa frase. Que frase importante. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a lei, toda profecia leva ao mesmo fim. O quê? O amor de Deus e o amor que nós devemos ter. Tudo se resume, se tem uma coisa, Jesus falou assim, se tem uma coisa que resume tudo. Tudo que foi proferido, tudo que foi escrito, tudo que foi instruído, tudo resume-se em amar a Deus e amar o próximo. Amém? Glória a Deus. É isso que Deus espera. A manifestação do amor de Deus, a fonte, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Olha, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e nos enviou. O amor dá. O amor doa. Deus nos amou e ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se de tal maneira nos amou, devemos também nós amarmos. Nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos em Deus. E ele em nós, em que ele nos deu o seu Espírito. O Espírito é a testificação, é o selo da presença de Deus em nós. E qual é o fruto do Espírito? O primeiro que foi mencionado, amor. É no Espírito que nós somos capazes de amar. Se nós estivermos na carne, meu filho, vai sair divisão, briga, gritaria, até gritaria é fruto da carne. Você sabe que um dia tem um casal que se converteu, da nossa família, da minha família. Ela falou que quando ela ouviu sobre a obra do Espírito e a obra da carne, o que mais pegou nela foi gritaria. Que a casa dela era uma gritaria só. O marido gritava com a esposa gritava com os filhos chutavam o cachorro e aí via. Tem casa que é assim, gritaria. Aí a mãe grita para o filho, para de gritar! Não é? Ela só grita e quer que o filho pare de gritar. Gritaria é fruto da carne, você sabia disso? Então o amor, quando você entra numa casa, você sabe se aquela casa tem amor ou não. Existe uma atmosfera. Tem duas coisas que você discerne quando você começa a conviver com uma família. Honra e amor. Se tem uma atmosfera de honra ou de amor. Porque se não tem atmosfera de honra, o marido é grosseiro com a esposa é grosseira com o marido, com os filhos, xingamento, desrespeito, e aí vai. Mas se você ama, se você desenvolve um código de honra, você vai ter uma casa, uma atmosfera que vai ser a luzeiro para o mundo. Amém?
Nisso conhecemos que permanecemos em Deus e Ele em nós, que Ele nos deu o seu Espírito. E nós temos vistos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E nisto, em nós, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Amém? Nós demonstramos o amor de Deus para o mundo. O amor gera confiança e coragem. O texto diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando conhecemos a Deus e a sua grandeza, o tememos. Mas o amor é um caminho sobremodo excelente. O amor está acima do temor. Ele lança fora o temor. Porque você vive de acordo com os princípios do amor. O amor lança fora o medo, traz a confiança em Deus. Porque você sabe que Deus te ama e que Ele vai te guardar e que Ele vai te dar o melhor. Assim é Deus para com você. Ele é a fonte de amor, portanto você vai ser capaz de amar. Quem é o alvo do nosso amor? Já falei aqui muitas coisas citando Deus e o próximo. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Isso significa dar a Deus o primeiro lugar. Ontem a gente no Vision Day, falando sobre a visão do ministério, eu citei algumas coisas aqui que eu aprendi desde criança. Aprendi a dar honra a Deus, dar o primeiro lugar. E a gente já ensina a criança, os nossos filhos. Ensinei minha filha está ensinando os meus netos. Eu aprendi, por exemplo, a amar a Deus de que forma? Guardar e honrar o dia do Senhor no domingo. Domingo para nós era sagrado. Eu morei a minha primeira infância no interior. Morei 5 anos da minha adolescência em Santos. Domingo era dia do Senhor, podia estar o sol que fosse. A turma da escola se reunia na praia e eu ia para a igreja. Nem cogitava ir para a praia. Para mim ir para a praia no domingo era pecado. E é pecado, porque você tem que guardar o dia de adoração. Eu ia para a igreja 9 horas da manhã até 10 escola dominical. 10 horas o culto da manhã. Voltava para casa, almoçava, 3h30 voltava, fazia o trabalho na comunidade. Depois voltava, tinha a reunião dos adolescentes e o culto da noite. Era emendado, era o dia do Senhor, dedicava o dia inteiro ao Senhor. Meu pai falava assim para a gente: por que vocês não mudam para a igreja? Leva o colchão para a igreja. A gente falava: ó, não dá ideia, hein? Isso, quem ama a Deus dá o primeiro lugar para Deus. Hoje, às vezes as pessoas falam: eu amo. Falta mais na igreja, só vem na igreja se não tem nenhuma programação. Se não tem um jogo na televisão, se não vai viajar, se não tem visita em casa. Sabe que chegava a visita, sabe o que a minha mãe fazia? Nós vamos para a igreja, você quer ir com a gente? Em outras palavras, se não for, tchau. Porque Deus, eu aprendi a dar o primeiro lugar a Deus. Isso é só uma coisa. Você tem que aprender a dar o lugar para Deus quando você coloca tudo nas mãos de Deus. Tudo que você tem, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Trazendo as primícias para o Senhor. Como que você diz que ama e não demonstra amor? Em adoração, em compromisso. Se você ama, você tem que ler a palavra de Deus, porque como Deus fala com você, como que você ama alguém sem se relacionar com essa pessoa? Impossível você amar sem se relacionar. Então comece a ler a Bíblia para ouvir o que Deus tem para falar para você. E você responde para Deus orando. Não precisa orar 1 hora seguido. Responde
todo tempo, todo dia da sua vida. Começa com uma oração consagrando o dia. Passou por dificuldade, pede direção a Deus. Teve uma bênção, agradeça a Deus. Chega no fim do dia, faz um retrospecto, agradeça, se coloque nas mãos de Deus e vai dormir. Amém? Porque enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Você vai dormir tranquilo, Deus está trabalhando, você acorda e aí você vai viver o dia porque Deus já preparou o dia para você. Amém? Isso é o amor, amar a Deus. Deus está numa atmosfera de amor. Ele amou, Ele nos amou e Ele deu o seu melhor. Nós amamos e damos a Ele a nossa adoração. E damos ao nosso próximo o nosso compromisso. De ajudarmos, de termos um olhar. Por isso que um dos valores nossos é compaixão. Como que nós vamos dizer como igreja e a church que amamos se não temos compaixão? Se não fazemos obra social? Se alguém chega aqui com fome e vai embora com fome? Isso não é manifestação de amor. Quando você ama, você provê para o outro, você cuida do outro. Nós temos que desenvolver o amor nos nossos relacionamentos familiares. Você tem que cuidar do seu cônjuge, dar o primeiro lugar para ele, depois de Deus, né? Eu sempre falo para o Lamartine, meu amor, eu te amo. Você é o príncipe do meu coração. Mas eu sempre falo, depois de Jesus. Ele fala, eu já sei. Falei, não, deixa eu deixar claro aqui. Eu me lembro quando eu me casei. E a gente estava muito apaixonado. Eu fiquei muito encantada. O Lamartine sempre foi um bom marido. Eu fiquei muito encantada com ele. Um dia eu estava num culto e Deus falou assim para mim. Lembro até hoje. Você está muito encantada, né? Mas se lembre que ele não pode ter o primeiro lugar no seu coração. E eu procurei obedecer a Deus, porque eu vou dizer uma coisa, quando você coloca um ídolo, qualquer coisa, qualquer pessoa no lugar de Deus, sabe o que Deus permite? Deus permite o ídolo te ferir para que ele caia. Então tome cuidado, Deus é Senhor, e a Ele você deu o primeiro lugar, não dê para ninguém não. Mas se você ama a Deus, você é capaz de amar os que... Se você não amar a sua própria família, como é que você vai amar o seu inimigo? Tem que amar a família, tem que amar o filho, tem que entender o filho, tem que ser paciente com ele, tem que olhar para ele, entender as suas dificuldades, investir nele, dar amor para ele. Né? Porque às vezes a gente não quer saber, não quer ter trabalho. Ame a ponto de servir, sirva o seu cônjuge, sirva o seu marido. O marido sirva a esposa, dê a vida por ela como Cristo deu a vida pela igreja. É isso que a gente tem que procurar desenvolver nos relacionamentos. Respeito, honra, dar a honra ao outro. Tem que considerar o outro maior do que você. E é isso que Deus espera. Eu sei que isso é um alvo de perfeição, como Deus disse aqui, né, como o Senhor na sua palavra. Sede perfeito, como eu sou perfeito. Então não tem desculpa. A gente pode falar, é um alvo muito difícil, é próximo da perfeição. É a perfeição. Mas é o alvo que Deus tem estabelecido para nós. Talvez não alcancemos plenamente aqui, mas é o alvo. O alvo é a perfeição. Então, não vamos aceitar menos do que isso. Vamos procurar desenvolver esse aspecto, que é a ação imbuída de boa intenção. Amém? Feche os seus olhos agora. Eu quero orar por você. Em primeiro lugar, é importante que nós sintamos o amor de Deus, porque Deus te ama profundamente. Deus ama a mim e a você, a ponto de dar o seu melhor. Tem um texto que eu gosto muito que diz assim: se Deus nos deu a Jesus Cristo, não nos dará com Ele todas as coisas? Se Deus te deu o melhor que Ele tinha, Ele não vai dar aquilo que você precisa?
Ele não vai suprir a sua necessidade material, Ele não vai suprir a sua necessidade emocional. É lógico que vai, basta você procurá-lo. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus é aquele que derrama o amor de Deus nos nossos corações. Deus faz com que o seu Espírito te envolva para te curar de todo desamor, para que você se sinta amada por Deus, para que você receba a fonte de amor. Porque sem a fonte você não vai ser capaz de andar em amor, nesse caminho mais excelente que todas as coisas, que é o amor. Que eu oro agora, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha sobre todos que estão aqui, Senhor Deus, para que sintamos o seu amor. Cura as feridas de desamor, Senhor Deus, toda visão errada, toda mentira de Satanás nos nossos corações, e derrama do teu amor, da convicção de amor nos nossos corações. Senhor Deus, o que vamos fazer se não tivermos a fonte do amor? Nós queremos estar ligadas ao Senhor através do seu Espírito, porque quanto mais temos do seu Espírito, mais seremos capazes de amar aquele que está próximo de nós, a nossa família, mas amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, Senhor, andar a segunda milha, dar a outra face. Senhor Deus, em nome de Jesus, ajuda a sua igreja, Senhor Deus, porque nós seremos luzeiro no mundo, Senhor Deus. A igreja nos conheceria se fôssemos capazes de amar, porque o mundo jaz no maligno, jaz no ódio, na desesperança, e só aquele que conhece a Deus é capaz de amar. Senhor Deus, por isso eu te peço agora que o Senhor faça uma obra nova, um renovo nos nossos corações, um renovo de amor. É o que eu te peço em Cristo Jesus.